Neste capítulo iremos acompanhar os milagres da fé. Podemos entender a autoridade de Jesus sobre várias situações distintas, seja na cura dos enfermos, na libertação dos cativos por espíritos malignos e até mesmo sobre a morte ou como o mestre falou, sono, da filha de Jairo. Na travessia do mar, aqueles homens tiveram uma experiência extraordinária. Jesus acalmou uma tempestade apenas com a palavra, levando-os a temer aquele que ordena e a natureza obedece, mas não imaginam o que eles iriam presenciar no desembarque, nas terras de Gadara. Antes de acompanhar Marcos capítulo 5, deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para seres avisado dos vídeos que postarmos aqui no canal. Comente o que pensa sobre este texto. Ou deixe um amém. Marcos capítulo 5, tradução, Almeida Revista Atualizada 1993. A cura do endemoniado Gerazeno. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar logo veio dos sepulcros ao seu encontro, um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões, despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe, viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Os gerazenos rejeitam a Jesus. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecerá ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. O pedido de Jairo. Tendo Jesus voltado no barco, para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela, para que seja salva, e viverá. Jesus foi com ele. A cura de uma mulher enferma. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: Se eu apenas lhe tocar as vestes ficarei curada, e logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou?
Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, com se a do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. A ressurreição da filha de Jairo. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi. Que quer dizer? Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Concluindo, pense comigo. É evidente a soberania de Jesus sobre todas as coisas. Suas palavras e atitudes reforçam sua autoridade sobre situações impossíveis aos homens normais, ou seja, os fariseus e demais religiosos da época. Ele já havia curado enfermos, acalmado uma tempestade com a palavra, e agora, liberta um homem da possessão demoníaca por uma legião, traz cura a uma mulher aprisionada há 12 anos por uma doença terrível e reanima uma adolescente que já era morta para muitos, menos para aquele que é a vida. Jesus é o Filho de Deus. Convide amigos para acompanhar a palavra de Deus, assim como Jesus recebe e vive a realidade de Deus como mistério incompreensível de misericórdia. Nos recebemos uma ordem de levar o Evangelho. Vamos compartilhar a palavra de Deus para que vidas sejam alcançadas e abençoadas. Amanhã, capítulo 6 de Marcos.